Olá pessoal, olá a todos que acompanham a reportagem de O Tempo. Eu sou a repórter de política Gabriela Oliva. Eu tô aqui direto do Palácio do Planalto, um dos edifícios, que foi atingido e invadido no 8 de janeiro, que completa um mês nesta quarta-feira. Aqui no Palácio do Planalto a gente consegue ter um pouquinho da dimensão desses atos criminosos e também o que mudou desde aquele dia, desde o 8 de janeiro, que foi um domingo. Aqui no Palácio do Planalto também a gente consegue ter uma visão clara do STF, que também foi atingido, o Supremo Tribunal Federal, e também o prédio do Congresso Nacional. Olá, eu sou Renato Alves e vou mostrar como está o Senado Federal um mês após os ataques de 8 de janeiro. Eu estou aqui no Salão Azul, no Senado Federal, em frente ao gabinete da presidência do Senado, por essa porta aqui. Esses vidros aqui da parede, eles foram todos destruídos no dia e já foram devidamente substituídos, recolocados. Olha, esse brasão aqui da presidência da República também foi danificado, teve que passar por restauração, assim como essa porta. E aquele quadro ali foi a primeira obra de arte reinstalada após o 8 de janeiro. É o quadro Trigal da Serra, de Guido Mondim, ele que foi o primeiro quadro restaurado após o 8 de janeiro e fica aqui bem na recepção da presidência do Senado. Algumas mesas, como essa aqui, também foram danificadas e foram restauradas, mas outras ainda estão em processo de restauração. Agora, o chão aqui do Salão Azul ficou com algumas manchas que dificilmente vão ser retiradas, como essa aqui. Esta é uma das obras de arte vandalizadas em 8 de janeiro e que já foi recuperada. É um painel do artista plástico Atos Bucão, muito conhecido pelos seus azulejos, que estão nos principais monumentos de Brasília. Eu estou aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, que também teve que passar por um processo intenso de restauração. Olha, esse tapete aqui, ele foi todo alagado no dia 8 de janeiro, assim como o tapete do Salão Azul, e demorou alguns dias para que fosse recuperado. Muitas dessas vidraças aqui também foram quebradas e destruídas pelos extremistas no dia 8 de janeiro e se demorou algum tempo para que todas fossem devidamente substituídas. Esse aqui é o painel Araguaia e esse aqui é o quadro Candangos de Di Cavalcanti. São duas das obras de arte, das estruturas mais simbólicas aqui do Salão Verde, que também tiveram que passar por esse processo de reparação, mas olha, ambos estão em perfeito estado nesse momento, depois do trabalho, claro, da equipe aqui da Câmara dos Deputados. No dia 8 de janeiro, esse aqui foi um dos pontos mais vandalizados de todo o Congresso Federal. É o salão de presentes protocolares, ou seja, o lugar onde eram expostos os presentes, muito delas obras de arte raríssimas, deixadas por visitas oficiais à presidência da Câmara e do Senado. Pouca coisa restou daquele dia, muita coisa foi vandalizado e até furtado, roubado mesmo pelos invasores. Do material que está exposto aqui, nem tudo, na verdade, ficava nesse espaço, porque a maioria foi quebrado e saqueado. Então, para compor, eles trouxeram peças que estavam exibidas em outros pontos do prédio, como o Museu da Câmara e o Museu do Senado Federal. Daquele dia, do 8 de janeiro, pouca coisa restou. Nem mesmo as vitrines, que eram feitas de madeira e ocupavam todo esse espaço onde hoje é possível ver o outro lado, que já é o tapete azul do Senado, foi poupado. Estou aqui em frente à Catedral de Brasília, onde seria um dos pontos de bloqueios montados pela Polícia Militar para revistar os manifestantes que quisessem vir à esplanada dos ministérios neste domingo. Mas como podem ver, não tem mais bloqueio nenhum, muito menos policial militar ou qualquer outra viatura. Os manifestantes continuam vindo da direção do QG do Exército, que fica distante 8 quilômetros aqui da esplanada dos ministérios, em direção à Praça dos Três Poderes. Neste momento, parte deles já invadiu o Congresso Nacional. Estamos em frente ao gabinete do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e aqui foi o principal alvo dos criminosos no dia das invasões. Mas eles não conseguiram entrar, romper aqui essa porta de vidro. Aqui no hall do Palácio do Planalto, um dos lugares que eram bastante visitados pelo público que passava por aqui, era esse mural que está completamente destruído, que tinha então a fotografia de todos os presidentes da República.
nos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro, eles foram completamente arrancados aqui dessa parede. Aqui no local a gente vê tão somente a estrutura de acrílico, que dava sustentação para essas imagens. De frente para o gabinete presidencial tem um corredor com diversas salas. E esse corredor também não foi invadido pelos criminosos no dia das invasões. A gente consegue ver aqui uma porta reforçada pela estrutura de vidro e ao lado a gente tem aqui um aparato de segurança de identificação de crachás. Então, esse reforço talvez tenha impedido ali ou dificultado esse trabalho, né, esse vandalismo. Essas aqui são as cabines de gravação, onde as pessoas que fazem matéria de rádio e TV entram para poder gravar. Aqui a gente vê, depois de um mês, que elas ainda não foram restabelecidas, né? Elas foram invadidas e depredadas e não tem mais o apoio, nem mesmo a cadeira que existia aqui dentro, que tudo foi quebrado, né? As portas, algumas ficaram emperradas, mas chegaram até ser consertadas. E aqui, essa aqui é a área de imprensa, onde ficam os fotógrafos e cinegrafistas. Essa área foi invadida, os vidros já foram restabelecidos aqui dentro e alguns equipamentos foram estragados. Por aqui a gente vê que as catracas do Palácio do Planalto, da área de entrada dos visitantes, ela já está funcionando. Elas tinham sido quebradas, os vidros completamente danificados e quebrados, e agora elas já estão funcionando com o livre trânsito aqui das pessoas que passam pelo local. E aqui, bem na lateral, a gente vê ainda que os vidros neste ponto não foram colocados. E a gente vê até umas marcas aqui, algumas fitas zebradas, mostrando que essa área, né, ou seja, que você não deve passar por outro ponto. E olha só que uma cena curiosa, a gente vê uma tomada, né, um pouco aqui para o lado de fora e um fio, já que não tem o vidro, ali dando sustentação e energia para esse funcionário que trabalha aqui dessa parte de fora no atendimento à imprensa. Os invasores depredaram, utilizaram gradis para poder quebrar os vidros e aqui neste ponto especificamente, bem ao fundo, próximo do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, os vidros neste ponto já foram restabelecidos. A gente vê até algumas marcas aqui de adesivos, bem como algumas marcações aqui nessa estrutura de metal, dando então a medida exata. E olha, o teto de gesso aqui em alguns pontos, né, como do lustre de luz, ainda não foram colocados de volta. Além dos vidros e das paredes, o teto também foi atingido nas invasões do dia 8. E aqui ficava uma câmera de segurança e agora só restou o fio. Ali a gente tem uma outra câmera de segurança que foi arrancada e também só ficou o fio aqui no local. Nem mesmo esse banheiro masculino passou incólume pelos vândalos. Aqui a gente vê que as pias foram arrancadas, vasos, mictórios, e um mês depois do dia das invasões, a gente vê ainda os objetos quebrados aqui neste local. Estamos aqui no segundo andar do Palácio do Planalto, onde fica localizado o Salão Nobre. E aqui foi uma região bem destruída, né? A gente já tem aqui os vidros recolocados na região, mas ainda é possível ver algumas mudanças, né? Aqui a gente tem um tapume que está cobrindo ali a região do vidro que foi destruído no dia 8 de janeiro. Temos aqui uma outra obra de arte do autor Franz Krashberg. E temos aqui algumas partes dessa obra de arte que estão com defeito, né? Que foram destruídas no 8 de janeiro. A gente tem aqui um pedaço dessa obra de arte destruída e a gente tem outras partes que foram também afetadas no domingo do 8 de janeiro. Aqui, né, a gente consegue ter uma visão privilegiada da rampa e também do Supremo Tribunal Federal, STF, e a gente vê aqui umas placas de atenção para não encostar nessa região. A gente já tem aí a recolocação dos vidros e dos materiais para reformar aqui o Palácio do Planalto. Olá, eu sou Carla Gamba, repórter de judiciário do jornal O Tempo aqui em Brasília. Eu vou mostrar para vocês um pouco de como está a estrutura aqui do Supremo. Essa parte aqui da lateral do Supremo, ali a rampa, onde os vândalos chegaram descendo aquela rampa até essa lateral aqui do Supremo. Essas vidraças foram as vidraças que foram pichadas, né? Pichações que acabaram viralizando nas redes sociais, com Perdeu o Mané. Todas já foram trocadas e
Do outro lado dessas vidraças está o plenário do Supremo Tribunal Federal. Essa parte aqui, onde eu estou agora, é a entrada principal. Ali atrás tem uns bustos que foram destruídos também. Essas palavras, essas frases escritas ali atrás, algumas letras haviam sido arrancadas também no dia da invasão. Uma parte do térreo aqui do prédio principal do Supremo Tribunal Federal já foi completamente reformada. Por fim, dos locais aqui no térreo que já foram reconstituídos, está o Salão Branco. É uma parte que fica no fundo do plenário. Aqui atrás fica uma galeria com os ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal. Essa galeria ela também foi completamente destruída e agora já está restaurada